bom dia, bom dia, bom dia, como estamos? Mais uma aulinha de espanhol aqui no Conecta. Tudo jóia, pessoal? Como é que vocês estão nessa manhã estranha de sábado? Uma manhã meio complicada. Um abraço sempre ao nosso amigo Roger, sempre na audiência aí da nossa aula. Um abraço a todos aqueles que assistem aí a aula, a aula gravada também. Aula gravada. A Catarina me manda bom dia, Catarina. Tudo jóia, querida? Como é que tá? Tudo beleza? E vamos lá, vamos dali. Temos aí daqui a pouco mais de 2 meses a prova do Enem. Lembrando o seguinte, ó, a mudança do nosso cronograma, tá? Provavelmente a partir já do próximo sábado, tá? Que a gente está chegando aí. Hoje é metade de setembro. Na próxima metade, a gente vai começar a trabalhar também provas da URGS. Então, a gente vai começar a intercalar, tá? URGS, Enem, URGS, Enem, URGS, Enem, URGS, Enem, tá? O que nós vamos fazer? Isso é importante que eu saiba. Nós vamos seguir na mesma batida do que nós vemos fazendo no Enem, tá? Então, por exemplo, nós vamos trabalhar os textos, porque, galera, é aquela história, né? A prova do Enem e da URGS, elas têm uma quantidade maior de questões de vocabulário e de compreensão de texto, né? As pessoas às vezes se enganam muito na questão da URGS, né? As pessoas se enganam, mas eu tenho que aprender gramática, eu tenho que aprender a conjugar verbo, eu tenho que aprender... Claro, né? Mas das 15 questões da URGS, por exemplo, quantas vão trabalhar sobre esse assunto? Uma, duas, né? Nós vamos ter das 15 questões, nós vamos ter mais ou menos de 8 a 9 questões trabalhando compreensão de texto e vocabulário, né? Então, a gente nunca pode perder de vista a compreensão de texto e vocabulário. Por isso que as aulas que nós estamos trabalhando, acumuladas aí, a gente sempre tem essa questão da compreensão de texto e vocabulário, os conectores, né? Entender como é que a prova funciona, aquela coisa toda que é bem legal da gente resolver. Mas a gente vai começar a alternar a URGS. E por que a gente vai ter que começar a alternar? Porque a URGS é uma prova que conforme eu comentei com vocês na primeira aula, ela é uma prova diametralmente oposta à prova do Enem, né? Então, ela tem as suas particularidades, ela tem as questões que caem todo santo ano, né? Então, esse preparo que a gente está tendo lá na prova do Enem vai ser um preparo importante também que nós vamos ter na prova da URGS, tá? Então, toda essa parte, essa bagagem de vocabulário que a gente está tendo, que a gente está assimilando aí, a gente vai conseguir também aprender na prova da URGS. Beleza? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês e vamos embora. Vamos dali, tá? Pessoal, então nós vamos começar aqui, né? Vamos começar aqui com a prova do Enem, tá? Essa prova é a de 2017, tá? Sempre uma prova, como vocês puderam ver e acompanhar nas nossas últimas aulas, né? As provas do Enem, elas mantêm sempre o mesmo padrão. Cara, tu vai ter ali, tu vai ter a mudança de vai entrar um texto mais curto, um texto mais comprido, aí pula um ano, dois, tem charge, mas a estrutura é sempre a mesma, né? E nessa questão aqui, na primeira questão, olhem só, né? Ao longo das aulas, a gente já viu textos do Mário Vargas Llosa, já vimos textos do Gabriel García Márquez, já vimos textos de Circe Maia e agora estamos em Eduardo Galeano. Galera, Eduardo Galeano é talvez um dos autores mais importantes da América Latina, tá? É o cara que escreve Veias Abertas da América Latina no final da década de 60, início da década de 70. E o Eduardo Galeano é um cara que, além de ser um autor engajado politicamente nas questões da América Latina, lá atrás, né, pessoal? Na década de 50, 60, 70, porque é uma questão que a gente acaba analisando que a América Latina sempre foi aquela questão opressora, né, oprimida pela cultura desenvolvimentista lá. Então,
os caras têm essas jogadas, assim, de trazer esses autores latino-americanos, né? Mas não engajados politicamente, né? Com as suas questões culturais. O conto, né? A poesia que ele escreve. E o Eduardo Galeano, apesar de ter esse engajamento político, ele era um grande contista, assim como o autor argentino Jorge Luis Borges, né, que é um grande contista, um cara que eu particularmente gosto muito, tá? Então, veja como é que funciona. Questão número 1, prova do Enem. Diz assim, El Carpintero. Até aqui, nenhuma dúvida. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor, pelo cheiro. ¿De qué árboles vienen? ¿Qué edad tienen? Y oliéndolas y cheirando-as, sabe se foram cortadas a tempo ou a destiempo. Ou seja, sabe se elas foram cortadas no tempo ou fora do tempo. E les adivina los possíveis contratempos. E adivinha os possíveis contratempos. Ah? Ao cabo de tantos anos de trabalho, e aí, galera, olha só, surge a primeira coisinha aqui importante. Ao cabo de. Essa expressão aqui, tá? Então vamos lá. Olha só, né? A expressão ao cabo de, a gente tem ao fim de. Ao cabo de, ao fim de. Então, ao cabo de tantos anos, ao fim de tantos anos de trabalho, tá? Orlando se ha dado el lujo, o Orlando se deu, isso que a gente andou vendo nas últimas aulas, sabe que é comum essa construção do pretérito perfeito composto em espanhol, né? Da onde eu vou ter ali, né, a expressão ha dado, né? A expressão ha dado, ele se deu. Eu sempre trago para o pretérito perfeito simples no português, tá? Então, se ha dado, se deu. Ha comido, comeu. Ha estudiado, estudou. Ha leído, leu. Ha bebido el café, ha bebido, bebeu. E assim por diante, tá? E entonces, al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un vídeo y ve una película tras outra. Galera, agora, aproveitando o ensejo, nós vamos ver uma das palavras que é a menina dos olhos da URGS. Olha só, a gente está no Enem, mas a gente tem aqui também a questão da URGS, tá? Então, nota aqui, a palavra trás em espanhol, a palavra trás em espanhol, ela vai significar logo após ou depois de, tá? Logo após ou depois de. No sabía que eras loco por el cine, le dice el vecino. No sabía si tu eras... Então, antes de voltar, né? E ver uma película, um filme... Ah! Meu, não posso me esquecer disso aqui, ó. A palavra película, em espanhol, filme, tá? A palavra película, filme, tá? Um filme depois do outro. Um filme após o outro, tá? Justamente por isso, porque a palavra traz é logo após, depois de, tá? Lembrando que a palavra traz, além de ser logo após ou depois de, ela também significa, ó, além de, tá? Além de, tipo, traz ser buen marido, era buen padre. Além de ser um bom marido, ele era um bom pai, tá? Beleza? Então, já vai anotando todas as palavrinhas que é importante aí, tá? ¿No sabías que eras loco por el cine? Le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que
A él ni le va ni le viene. Galera, olha o que aparece aqui, gente. A expressão ni me va, ni me viene, é a mesma coisa que tanto faz. Mas isso é uma expressão cultural muito forte do hispano-falante, do falante de espanhol. Independente se ele mora na Espanha ou se ele mora na América do Sul, tá? Ele hispanohablante, o hispano-falante, é o cara que vai utilizar. Então, quando ele diz, a mim, a ele ni le va ni le viene, a mim ni me va ni me viene, a ti no te va ni te viene, cara, para mim tanto faz. Pero gracias al vídeo, mas graças ao vídeo, pode detener as películas, ele pode deter as películas. E aqui, galera, olha só, a gente tem, se liga, a palavra tener, tá? Tener que é ter. E aí, o verbo que varia, a palavra detener, que vai significar deter, tá? Então, pode detener as películas para estudar os muebles. Cara, então, olha a loucura. Ele estuda, ele pega o vídeo, né? Claro, nós estamos falando de um tempo antigo, quando o cara comprava um videocassete, né? Hoje em dia, nem mais o DVD Blu-ray a gente tem, né? Então é a época do videocassete. E esse cara, ele comprava para poder pausar e ver os móveis que tem do lado, tá? E diz, no conto de Galiano, a expressão ni le va ni le viene, olha o que caiu. Encerra uma opinião a respeito de cinema que, letra A, desconstrói a ideia central do conto sobre a importância da atividade de lazer. Não tem nada. Isso é uma coisa importante. Lembrem sempre de olhar na parte de compreensão as primeiras palavras. Não tem uma desconstrução aqui. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando, revela o descaso do narrador em relação ao ofício desempenhado por Orlando, reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes ou evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. A gente vai fechar com a letra E, né? Onde ele evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício a partir do momento em que ele compra um videocassete, ele aluga os filmes, não para ver o filme em si, mas para poder ver o quê? Para poder ver os móveis que nós temos lá naquele filme ou naquela série, enfim, que o cara assina. Série não, porque naquela época não tinha série também, era só filme, tá? Vamos embora então. Agora, sempre tem um texto mais complexo, tá? Sempre tem um texto um pouco mais difícil do que os outros, tá? Então, aqui, ó. El vírus del papiloma humano, HPV, e aí tu vai dizer, como é que é, André? O que tu falou? Não é HPV, não, é HPV. Lembrando que em espanhol, la H é a letra H, P é o P, e a V, a letra V em espanhol, ela sempre vai ter o som de B, né? Então, la V, a B, tá? Então, por isso que a gente fala HPV. También es un problema de hombres. Para algunos hombres, el virus papiloma humano es algo muy lejano. Galera, nas aulas anteriores aí, eu tenho falado para vocês a respeito disso aqui, ó. De novo, nós estamos numa prova do Enem, tá? Mas olha como o que eu tô contando para vocês aqui é importante. Para a URGS. Mais duas palavras importantes aqui na URGS. A palavra lejos, que é longe, e a palavra cerca, que é perto. Mas, Daniel, não é a palavra que está lá a palavra lejano. Exato. Mas lembra do seguinte, se tu memorizar a palavra lejos e a palavra cerca, obviamente tu vai saber o que significa a palavra lejano e a palavra cercano, porque elas são derivadas. Claro, o que acontece? O lejos e o cerca, eles são advérbios de lugar, tá? Lejos e cerca, advérbios de lugar. Mas aí, a partir deles, eu vou transformar esses advérbios de lugar aonde? Na palavra lejano, que é um adjetivo, que vai significar distante, e na palavra cercano, que vai significar próximo.
E além das palavras lejano e cercano, a gente vai ter também a palavra alejar, que é afastar, e a palavra acercar, que vai ser aproximar. Tá? Então, essa é a jogada aí. Quando eu me refiro ali à palavra lejano, ó, para alguns homens, o vírus do papiloma humano é algo muito distante. Lejano, distante, afastado. Se olvidam que eles... Opa! Mais uma palavra-chave, senhoras e senhores. Se olvidam, olvidar, esquecer. Eles se esquecem de que ellos también se infectan y de que al contagiarnos nos están regalando un pasaporte mágico para el câncer cérvico uterino. Então, eles esquecem que eles também se infectam e que ao contagiar-nos, as mulheres, nos estão regalando, e aqui mais uma palavra importante, tá? Regalar em espanhol, regalar, que vai significar presentear. Eles estão nos presenteando, tá? Nos estão regalando um passaporte mágico para o câncer cérvico uterino, segunda causa de muerte entre as mulheres de México, tá? Incluso me ha tocado escuchar en boca de algunos de ellos que solo se trata de una infeccioncita, tá? Inclusive, olha a palavra incluso, tá? E aqui, ó, lembrando, a palavra incluso, a palavra inclusive ou a palavra hasta, elas também podem significar até ou inclusive, tá? Então, o incluso, o inclusive, o hasta, até ou inclusive, dando essa ideia de inclusão. Então, incluso me ha tocado, de novo, assim como a gente viu lá no primeiro texto, onde eu tinha o me ha dado, que é me deu, me ha tocado, me tocou. E aqui não é o tocou de toque, né? Ah, é me ha tocado, me tocou. Pode ser também. Pode ser também. Mas o me ha tocado, quando eu digo em espanhol, a mim me toca, é a minha vez. Por exemplo, tá jogando carta com os parceiros, tá jogando um truco, tá jogando uma canastra, um pôquer, sei lá eu, né? Um blackjack. Vamos lá, né? E aí, pô, agora é a tua vez. Um Uno, tá? Jogar um Uno é legal, né? Tá jogando um Uno, pá! Agora é a tua vez. Em espanhol, tu vai dizer assim, ahora te toca a ti. Agora é a tua vez. Quando ela usa aqui, né, porque a gente, na parte, né, de um princípio foi escrito por uma mulher esse texto, pelas questões que ele coloca ali gramaticais, né? Incluso me ha tocado, cara, foi minha vez, me tocou, foi minha vez de escutar, né, da boca de alguns deles que só se trata de uma infecçãozinha. Pues bien, el HPV también es un problema de hombres, no solo porque propaga la infección entre la población femenina, sino también porque este virus produce otros problemas de salud, tanto en hombres como en mujeres, incluyendo verrugas genitales y cáncer de boca y garganta que, si bien no son tan conocidos o alarmantes por su cantidad como otros tipos de cáncer, também constituem um risco. Para tudo, voltamos, porque a gente está cheio de palavras difíceis. Pois bem, aí eu fiz questão de ler até o final do ponto, para vocês entenderem que, salvo ali as palavras que agora a gente vai destacar, a leitura do texto ela foi fluida, né? Então é aquilo, sei lá, das 20, 25, 30 palavras que a gente leu ali, um pouco mais, a gente conseguiu entender basicamente todas, né? Tirando pontualmente aquelas palavras que a gente não entendeu e que a gente até consegue tirar pelo contexto. Vamos lá. Pues bien, el HPV también es un problema de hombres, no solo, não somente, porque propaga a infecção entre a população feminina, não somente porque ele propaga a infecção entre a população feminina, tá? E aqui a gente até pode destacar, pessoal, tá? A palavra poblação, né? Por quê?
Porque quando eu tenho a palavra pueblo em espanhol, tá? Eu tenho povo ou povoado. Aí vai depender aqui da jogada, né? Povo ou povoado. Población, población, a gente vai ter a população. A população, tá? Ah, la población femenina, sino también, pessoal, palavra básica para quem vai fazer Enem e URGS e outras cositas más. Pero, sin embargo, no obstante, sino, todos eles vão significar mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Nós já havíamos falado desses caras aqui, só não tínhamos chegado ainda no sino. Quando tu consegue dominar o sino e lembrar que a palavra sino, ela é sinônima do pero, do sin embargo, do no obstante, cara, tudo vira, abre-se um leque, porque o sino aparece bastante. Na URGS, por exemplo, ela é muito cobrada, né? Porque tem a primeira questão da prova de espanhol da URGS, ela é sempre uma questão de preenchimento de lacunas, tá? Então tu tem que preencher lacunas, geralmente com conjunção, preposição ou verbo, tá? Como a maior, uma ou duas das lacunas sempre se preenche com a conjunção, as conjunções acabam sendo sempre as mesmas. O mientras, o pero, o sin embargo, o no obstante, o aunque, que daqui a pouquinho mais nós vamos falar dele, né? O i. Por que o i? Porque o i, que é o y, ele é uma conjunção aditiva, né? O i é uma conjunção aditiva que significa o nosso e. Então são essas coisinhas que a gente vai captando aí, tá? Então, tu vê como a gente está trabalhando o Enem, né, pessoal? Mas a gente não deixa a URGS de fora disso, né? A URGS, principalmente no sentido do vocabulário e da compreensão textual, ela está sempre no nosso horizonte. Por isso que a gente costuma dizer o seguinte: o aluno que se prepara para Enem acaba se preparando também para a URGS. Claro, isso em língua estrangeira. A única coisa que a gente vai ter que fazer na URGS depois é justamente isso, é adequar o nosso conhecimento feito para Enem para a URGS, né? A gente pega e faz uma adequação. Cara, isso aqui cai no Enem assim, mas não cai na URGS assim. Então, na URGS cai assado. Então, agora tu te prepara para isso aqui, tu foca nisso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar. Sim, também, então, mas também, porque este vírus produz outros problemas de saúde tanto em homens como mulheres, incluyendo verrugas genitales o alarmantes, perdão, pulei ali, verrugas genitales e câncer de boca e garganta, que, se bien, e aqui é que eu queria chegar, tanto na prova do Enem como na prova da URGS, cara, tu viu que o meu discurso nas conjunções é sempre muito parecido, porque é verdade, né? Porque entre as matérias top 3, a gente tem conjunção, advérbio e verbo, tá? Então tu tem ali a palavra si bien. O si bien é uma grande alternativa para outra que nós já trabalhamos aqui em sala de aula. O aunque, si bien, aunque, PCA, apesar de, ou o mesmo que, todos são sinônimos entre si. O si bien, o aunque, o pese a que, o apesar de que, o mesmo que, todos eles significam embora, mesmo que, ou ainda que. E todos eles introduzem na oração que participam uma ideia de
concessão. Todos eles introduzem na oração que participam uma ideia de concessão. O que é concessão? Lembra? Concessão. Ceder com. Embora chova, farei exercício. Mesmo que chova, farei exercício. Entendeu? Eu estou abrindo uma concessão, eu estou concedendo uma exceção, né? Estou abrindo uma exceção aí que eu, cara, ainda que chova, eu vou vou correr, vou fazer exercício, tá? Então, o si bien aqui é muito importante. Então, embora não são tão conhecidos, viu como é que funciona? Si bien, embora, ainda que não são tão conhecidos ou alarmantes pela sua quantidade. Como otros tipos de cáncer, também constituem um riesgo. E aí a gente tem aqui, pessoal, a palavra riesgo. E a palavra riesgo em espanhol que significa risco, tá? Palavra importante. Volta e meia ela acaba acontecendo aí, ela acaba aparecendo, tá? Mas é uma palavra que é legal de vocês aí já irem anotando, tá? Pelo anterior, la Academia Americana de Pediatría decidió enfrentarse al HPV mediante vacunas que se ponen tanto a mujeres como hombres. Mediante o quê? Mais uma palavra importante, a palavra vacunas. Vacunas é aquilo que a gente chama de vacinas, tá? Mediante vacunas que se ponen tanto a mujeres como a hombres. Los especialistas afirman que la vacuna es más efectiva si se administra antes de que el niño se vuelva sexualmente activo y responde mejor en el organismo de varones entre 9 e 15 anos. Porque aqui a gente entra num vocabulário bastante específico da língua espanhola. Notem ali, ó, né? Calbiter disponível em vivirmexico.com, acesso em 10 de julho de 2012, tá? Texto mexicano. Agora, é um texto mexicano, mas isso não quer dizer, isso não vai tirar aquilo que nós já conversamos também em sala de aula, que é a questão da unicidade da língua espanhola, né? Tu tem um espanhol uno, tu tem um espanhol fechado, tá? E algumas palavras, elas realmente destoam, né? E são palavras de um uso mais antigo, mas que ainda hoje elas podem ser utilizadas. Cara, é um texto de 2012, tá? Essa prova era de 2017, é um texto de 5 anos. Mas vamos lá, 2012 para 2024, também a gente tem uma questão recente, são 12 anos, né? A gente não pode dizer que é uma linguagem arcaica antiga, impossível, tá? Mas o que eu quero te mostrar é que algumas palavras em espanhol, elas mantêm essa tradição de uso, tá? Então tu tem varones, espadas, hombres. Quando tu chama alguém de varón, é homem, tá? Nasceu homem. Então, nasceu varón. É muito comum até hoje, numa maternidade, quando nasce uma criança e nasce menino, nasceu varón. Tá? No português, caiu em desuso o termo. Nasceu varão, mas existia. Nasceu espada, por quê? Porque lá atrás, aquelas coisas, a gente tem que lembrar sempre de colocar as palavras e o uso das palavras sempre dentro de um período histórico, onde aquelas coisas lá atrás valiam, hoje já não valem mais pela questão da evolução moral da raça humana, né? Então, espada era o homem, tá? Assim como nasceu mulher, né? Nasceu mulher, nasceu dama, nasceu doncella, né? Por aí que os caras usavam. Beleza? Então, os especialistas afirmam que a vacina é mais efetiva se administra antes que o menino, né? El niño, se vuelva sexualmente activo, responde mejor en el organismo de varones entre 9 e 15 anos. Beleza? Então aqui, ó, o texto aborda a temática do HPV ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano. A autora
informa aos leitores que esse vírus é estudado pela Academia Americana de Pediatrias, responsável pelo aumento de casos de câncer na população jovem mexicana, ignorado pelos homens por se restringir à população feminina, o que não é verdade, combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em homens como mulheres e classificado como um problema superável pela facilidade com que se enfrenta a infecção. A gente já sabe que a solução é a letra D, é combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em homens como mulheres. Senhoras e senhores, agora aqui temos mais uma poesia, né? Los Tigres del Norte, Jala de Oro, Woodland, Halles, Califórnia, Fonovis, isso aqui é uma canção, tá? Mas, Daniel, tu falou que era uma poesia. Galera, pararam para analisar que toda a poesia é uma canção, só que ela ganha uma musicalidade, tá? Muitas das canções, elas nascem como poemas, tá? Então aqui, ó, olha só. Aqui estou estabelecido. Então, aqui eu estou estabelecido. En los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. En que crucé de mojado, papeles no he arreglado. Essa expressão aqui, ó, em que crucé de mojado, por quê? Porque o cara entrou ilegal nos Estados Unidos. Uma das formas de entrar nos Estados Unidos é atravessando o Rio Grande, né? Então, tu atravessa o rio e tu chega, tu aborda a fronteira dos Estados Unidos. Né? Por isso que, em que atravessei mojado, em que eu atravessei molhado. Papeles não é arreglado. Papéis, aí tu vai dizer, pá, Daniel, eu já entendi que é o pretérito perfeito simples, mas a gente tem que saber o que é esse verbo arreglar. E o verbo arreglar é arrumar. Então, papéis eu não arrumei. Sigo sendo um ilegal. Tenho minha esposa e meus filhos. Tenho minha mulher, minha esposa e meus filhos. Que me los traje muy chicos. Aqui, cuidado com a palavra traje em espanhol, porque ela tem duplo sentido. Traje pode ser traje, no sentido de roupa, tá? No sentido de roupa. Ou traje também pode ser o passado do verbo trazer, pode ser trouxe, tá? Então, que me los traje muy chicos. Outra palavra de duplo sentido aqui para nós, né? A palavra chico. Chico ou chica, né? Que chico, chica, e aí vem a questão, né? Chico. Chico é menino ou menina. Chico é menino ou menina. Mas por que Chico é menino ou menina? Porque o adjetivo, substantivo, sim, tá? O menino ou a menina, ele chico ou la chica. Mas quando a gente aplica a palavra como adjetivo, es muy chico. É pequeno ou pequena, tá? Pequeno ou pequena. Beleza? Então, tu tem substantivo, que é o menino ou a menina. Mas, Daniel, como é que eu reconheço o substantivo diferenciado do adjetivo? Bom, galera, coisa básica, né? Adjetivo é a qualidade. Se ele trouxe eles muito pequenos, é uma qualidade, tá? Agora, el chico me contou. O garoto, o cara, o menino me contou. Então, agora, como eu coloquei o artigo na frente, eu tô lidando com o quê? Com o substantivo. De boa? Tá? Então, que me los traje muy chicos. E se han olvidado já. Lembra agora tu vai fazer o exercício. No texto anterior, eu te ensinei, eu falei sobre a palavra olvidar. A palavra olvidar é esquecer. Que se han olvidado, que eles já esqueceram, de mi México querido. Del que eu nunca me olvido. Do que eu nunca esqueço. Eu não puedo regressar. Mis hijos não hablan comigo. Meus filhos não falam comigo. Outro idioma han aprendido, outro idioma aprenderam. E olvidado el espanhol. E esqueceram o espanhol. Piensan como americanos. Niegan que são mexicanos. Aunque tengan mi color. Olha o que a gente viu agora há pouco no texto anterior. Tu vê como as coisas elas vão se repetindo, tá? Aunque tengan mi color. O que eu coloquei ali para ti no chat que era o aunque?
ainda que, mesmo que, embora, sinônimo daquela expressão si bien, né? Então, agora a gente está conseguindo juntar todas as informações que a gente tem à disposição. Então, aunque tenham mi color, embora eles tenham a minha cor, né? E aí a gente tem a questão, né? A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação à diluição da sua identidade latino-americana, advinda do contato cotidiano com o outro, distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro, preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no país, desejo de se integrar à nova cultura e se comunicar com ele, vergonha perante os filhos de ver... Não, a gente sabe que a resposta vai acabar sendo a letra B, né? O distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro, justamente naquela frase em que ele fala: os meus filhos já não falam mais comigo, eles falam outra língua, eles falam e esqueceram do espanhol. Tá? Bom, isso aqui é um trecho, a questão 4 é um trecho do discurso do ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, para um grupo de uruguaios na universidade em Nova York, tá? É um bom texto, tá? É um texto muito interessante, tá? E tem cheio de palavras importantes, tá? Então, vamos lendo devagarinho aqui e a gente vai destrinchando ele. Emotivo encuentro en la universidad pública. El entonces mandatario uruguayo, o então mandatário uruguaio, recibió el cariño de sus compatriotas residentes en Nueva York e informó sobre la evolución del país, las políticas de gobierno, los avances y cuentas pendientes. Como en ocasiones similares, se multiplicaron las muestras de respeto y emoción. Una nación es un formidable sentimiento de un nosotros, dijo. O que quer dizer aqui, ó? Uma nação é um sentimento, é um formidável sentimento de um nós. Ele disse. Mujica comenzó su discurso relatando lo recogido de muchas de otras experiencias de comunidades en el então, Mujica, Pepe Mujica, começou seu discurso relatando o recolhido, né, aquilo que foi recolhido de outras experiências de comunidades no exílio. Muitos de ustedes, muitos dos senhores, e sim, lembrando que a palavra usted e a palavra ustedes são pronomes de tratamento formal. Então, não tentem entender e traduzir como vocês. Pode ser que algumas vezes encaixe, mas outras não encaixam. Muitos de ustedes echaram raízes. Echaram raízes é criaram raízes. Agora, muito cuidado, crianças, muito cuidado com a palavra echar em espanhol, tá? O echar é atirar, jogar, eliminar, tá? Então tenham cuidado. Nesse caso, a gente adapta a palavra a criaram, formaram, jogaram raiz, se tu quiser. Tienen hijos e não podem cometer a agressão de desquajarle la vida. Galera, isso aqui é uma palavra que eu vou tirar aqui a dúvida de vocês, mas é uma palavra que ela aparece uma vez na vida e tá na morte. Desquajar, tá? Desquajar é destruir, estragar, como quiserem, tá? Destruir, estragar, desquajarle la vida, la vida. Tienen que cargar com essa nostalgia, tem que carregar essa nostalgia, essa saudade, porque lembra que em espanhol a gente não tem a palavra saudade, né? Então a gente tem a palavra, a gente vai ter algumas palavras que vão entrar no lugar dela, e a gente tem a palavra nostalgia, né? Nostalgia. A gente tem a palavra añoranza e a gente tem a expressão echar de menos, que é sentir falta. Tá? Sentir falta. Beleza? Isso aí tudo é sentir saudade. Beleza? Então, vocês têm que carregar essa nostalgia, saudade, ser de lá, mas está aqui. Dijo, disse. Duas vezes a palavra dijo. Dijo é o passado do verbo dizer.
Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura, con más apoio, dijo el presidente. Então, estamos metidos na luta por melhorar as circunstâncias com o sonho de que as gerações que venham possam vir com mais soltura, com mais apoio, disse o presidente. Mujica se refiriu a algunas críticas que reciben algunas políticas sociales. Nos acusan que damos sin contrapartida. Nos acusam que nós damos sem contrapartida. Nos dizem, a la gente no hay que darle el pescado, sino enseñarle a pescar. Nos dizem, olha a importância do começo da nossa aula, quando a gente trabalhou hoje a importância da palavra sino. É a segunda vez que ela aparece na mesma prova, em textos completamente diferentes. Então, agora, lembrando que o sino, ao ser um sinônimo do sin embargo, do pero e do no obstante, vejam o que vai acontecer. Nos acusam de que damos sem contrapartida. Nos dizem, as pessoas, a gente, não há que darle pescado, não tem que dar o peixe, mas ensinar a pescar. Aqui uma curiosidade da língua espanhola, tá? Só uma questão aqui. Quando o peixe está vivo, é pez. Assim, ó. Peixe. Quando ele está morto, está pronto para comer, pescado. Tá? Faz sentido, né? Então, se não ensinar a pescar. Sim, razonou o presidente. Sim, raciocinou o presidente. Pero quando le afanaste la caña, mas quando tu roubou a vara de pescar. Porque aqui, ó, a palavra canha em espanhol, la caña, porque canha é cana, tá? Nesse sentido aqui, a gente vai ter a vara, porque antigamente sempre se fazia a vara de pescar com um pedaço de cana-de-açúcar, um pedaço de bambu, coisas assim do gênero, tá? Quando le afanaste la caña, le afanaste el bote. Então, quando tu roubou dele a vara de pescar, afanou o bote, que le vas a pedir? O que tu vai pedir? Tu não pode ensinar o cara a pescar, né? Para trás, não arreglamos. Mais uma vez, a importância do conhecimento de vocabulário. Notem que, há pouco tempo atrás, a gente, no texto 3, a gente trabalhou a palavra arreglar. E que a palavra arreglar, ela era arrumar. Então, olha o que o Mujica diz. Para trás não arreglamos. Para trás, a gente não arruma. Arreglamos para adelante. Arrumamos para frente. Disponível em www.larepublica.com.uruguai. Acesso em 28 de setembro de 2013. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai apoiem as políticas públicas afirmativas, integrem-se ao processo de globalização, cultivem o sentimento nacionalista, ofereçam uma contrapartida à nação ou tenham melhores condições de vida. A gente vai ter sempre a resposta no Enem, que é a resposta mais generalista, né? Que eles tenham as melhores condições de vida. Galera, a gente teria mais um texto para ver, mas a gente, né, esse texto aqui ele acaba sendo muito comprido, tá? E nós vamos até, na próxima aula, a gente pode até recomeçar, né, por ele, e aí em seguida a gente parte já para as provas da URGS, como eu te falei, para a gente fazer essa alternância. Tá bem? Estamos sobre a hora aí, faltam 2 minutos para acabar a aula. Então, o texto que a gente tem para trabalhar é muito mais comprido do tempo que nós temos. Tá bem? Pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado por mais uma aula. Ao Roger aí, nosso áudio ouvinte, sempre muito presente. Muito obrigado por mais um sábado. E nos vemos aí na semana que vem. Tudo é certo. Grande abraço. Valeu, pessoal!